para a gente aproveitar esses hubs de inovação e tecnologia para a gente debater como a gente quer a utilização no futuro breve dessas tecnologias, porque é uma forma delas serem usadas de maneira segura, lícita e adequada é por legislação. Sei que para falar muitas vezes em hub de tecnologia de regulação assusta, imediatamente alguns, opa, lá vem a história de censura, mas não é censurar, é limitar, é delimitar. Bom dia. Bom dia. Então tá bom. Prazer estar aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque o meu painel é o último antes do almoço, querido Ademir Piccoli. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos juntos nos seus eventos, sempre é uma satisfação. Então, eu logo libero o pessoal do presencial aqui para o almoço, mas eu vou tentar gastar o meu tempo aqui para a gente pensar, que é a missão que o Ademir passou, em 2026. Pensar como a tecnologia, o direito e os crimes cibernéticos serão aplicados neste ano que se inicia com muitos desafios. Bom, quando a gente fala nos eventos do Judiciário Exponencial, eu sei que muitos que estão no online são envolvidos com o mundo do Poder Judiciário, né? Estão, de alguma forma, atuando no Poder Judiciário. Imediatamente, eu lembro, quando a gente pensa no futuro, como o Poder Judiciário está exposto aos crimes cibernéticos ou aos problemas relacionados à própria utilização da tecnologia, e imediatamente me vem à mente o novo, ou pelo menos hoje o mais conhecido, que é o golpe do falso advogado. O pessoal do direito, se entrarem hoje no portal Migalhas, tem lá uma notícia falando do golpe do falso advogado e o golpe do falso juiz. É uma entrevista minha, tá hoje lá no Migalhas, para a gente verificar como, na verdade, algumas previsões legais, por exemplo, da publicidade dos atos processuais, estão sendo usadas por criminosos para cometer crimes. Por quê? Porque a gente parte de uma premissa que o processo é público, isso numa previsão lá atrás de que nós pensávamos que o cidadão tem que fiscalizar o processo. E uma das formas de fiscalizar se está tudo ocorrendo dentro da legalidade era a publicidade dos atos processuais. Por isso, quando você entra num julgamento que o processo não é de segredo de justiça, você tem direito a assistir, seja advogado, seja cidadão, seja quem for. Então, você pode acompanhar. A questão é que, com a tecnologia, as coisas foram mudando. Até esse acesso à informação do Poder Judiciário foi muito mais simplificado. Então, hoje é muito fácil você fazer esse tipo de gestão, até porque você sequer precisa acessar o site dos tribunais. Basta você abrir o site da imprensa. Hoje, a população não conhece, talvez, os 11 jogadores da seleção brasileira, mas sabem de cor o nome dos ministros. Porque hoje o Poder Judiciário está sendo acompanhado de perto pela população a questionar as decisões, a cobrar mudanças, a, de alguma forma, acompanhar essa nova aplicação do direito. Então, quando a gente fala em 2026, a primeira coisa a gente tem que ver que o Poder Judiciário está mudando com a tecnologia e isso traz mais fiscalização e mais também eficiência, mas também mais problemas, que seria, por exemplo, uma quadrilha facilmente ter acesso a um processo, baixa ele na íntegra, sabe todos os dados da parte e ligam-se passando por aquele advogado e advogada aplicando golpe nos clientes. Isso é um problemaço para os escritórios de advocacia. Mas esse não é só um problema para aqueles que litigam, é um problema para o próprio Poder Judiciário. Eu encontrei o Ademir em Brasília em 2024, que eu fui palestrar no evento do Supremo Tribunal Federal, que o tema era a vulnerabilidade dos tribunais superiores. Então, quando a gente fala de tecnologia aplicada ao Poder Judiciário, a gente também está falando de vulnerabilidade do próprio sistema. Tem um caso famoso aí, que a imprensa gosta de cobrir, que foi o caso que, inclusive, condenou a Carla Zambelli à prisão, que seria a invasão do CNJ, em que o hacker de Araraquara, aquele hacker conhecido, também condenado, mudou os autos a colocar um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Isso aconteceu em um processo em trâmite na Justiça Brasileira. Vale dizer, a gente vê que a tecnologia ela traz o bônus, eficiência, controle, etc., mas traz esse ônus que está gerando uma vulnerabilidade tremenda
para o Poder Judiciário e para aqueles que, de alguma forma, estão litigando no Poder Judiciário. Seja você cliente, seja você empresa, seja você quem for. E aí, a gente, para falar um pouquinho menos de Poder Judiciário e pensar um pouco mais em empresarial, né, como o ramo empresarial pode ser impactado, eu faço muitos treinamentos, porque as empresas hoje estão conectadas. O diretor está conectado, seus funcionários também, e a vulnerabilidade para a empresa ela é brutal. Só para vocês terem uma ideia, hoje, uma empresa que sofre um grande vazamento de dados depois de um ataque cibernético, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que apontou que se ela for de micro e pequeno porte nos Estados Unidos, 60% dessas empresas vão falir. Então, ela, depois de sofrer uma criptografia, vazamento de dados, como isso custa muito caro para a imagem da empresa e também do ponto de vista financeiro, para recuperar os dados e voltar a funcionar, ela tem uma chance, mais da metade das empresas vão falir. E isso no Brasil ainda não está sendo aplicado de maneira tão constante. Parece que o brasileiro ainda não virou essa chavinha de entender que, por exemplo, cibersegurança, investir em tecnologia do ponto de vista da cibersegurança, é investimento e não gasto. Eu vejo isso quando eu faço uma reunião e eu vejo, por exemplo, os valores aplicados em marketing e eu vejo os valores aplicados no jurídico, em treinamento, em compliance ou em cibersegurança. Poxa, como que uma empresa se dá o prazer de investir 10 milhões de reais em uma publicidade e tem um budget tão pequenininho para cibersegurança, ou quase irrisório para parte jurídica de compliance digital, né? Os cuidados com a utilização da tecnologia. E a resposta é que essa é a cultura do momento, mas que vai mudar rapidamente. Eu acredito que essa é uma das tendências que eu queria falar para 2026, porque ela já está mudando a partir do momento em que, quando uma empresa ela está sofrendo um desgaste da imagem por ter sofrido um ataque cibernético, seja de ataque de ransomware com criptografia, seja o vazamento de dados, seja o que for que ela pode hoje sofrer, isso está sendo, de alguma forma, publicizado. Inclusive, a própria Lei Geral de Proteção de Dados obriga essa informação, então ele tem que dar essa informação. Isso cai na mão da imprensa, e a imprensa tem feito um papel quase como uma cobrança social, porque aquela empresa que foi divulgada no Jornal Nacional, falando, olha, hoje essa empresa teve um vazamento de tantos 1000 cartões de crédito, eu tenho certeza que o impacto ele é direto nessa relação de consumo. O usuário talvez não volte a fazer negócio com essa empresa, você vai perder consumidor. Então, as empresas estão virando uma chavinha a começar a colocar um pouco mais do marketing na cibersegurança, porque investir em cibersegurança também é fazer marketing. Eu me recordo, ano passado, eu estava na Times Square e eu olhei e tinha um outdoor da Meta falando de WhatsApp. E eles não falavam que o WhatsApp era eficiente, não falavam que o WhatsApp era gratuito, não falavam que o WhatsApp era seguro. Eles falavam que o WhatsApp era privado. Inclusive, falavam que aqui a sua conversa ninguém vai ter acesso. Esta era a grande mensagem daquele outdoor. E eu olhava no outdoor ao lado e tinha um da Apple. E a maçã da Apple virou um cadeado, a mostrar que os celulares da Apple são mais seguros. Então, quando a gente fala de marketing, nós estamos falando que hoje vende-se também para o mercado que você é uma empresa que investe em cibersegurança e confia no seu nível de segurança como um todo. Não à toa, o Itaú fez aquela propaganda muito bacana, que o indivíduo saía com a camiseta com os dados pessoais de um usuário, o usuário parava na fala, esses dados são meus. Ele falou, não, esses dados estão aí públicos. É meu CPF? Não, todo mundo conhece. Para dizer que você precisa fazer negócio ou procurar empresas confiáveis. E esse recado deve ser dado também pelo poder público. Eu dei uma entrevista semana passada para o Tecmundo sobre um vazamento de 9 milhões de usuários, salvo engano, no Pernambuco. Alguma cidade, algum local do Brasil. E aí, a notícia era uma crítica muito dura a dizer que o poder público estava armazenando de maneira inadequada, e isso poderia, inclusive, resultar em responsabilidade penal por improbidade, seja o que for. Porque você é cidadão, é obrigado a dar seus dados e sofre um vazamento envolvendo as suas informações. Isso tem que ter algum tipo de punição.
E a mesma coisa quando você litiga, quando você entra com um processo, para aqueles que trabalham no Poder Judiciário. Porque quando você entra com um processo, você não quer que uma quadrilha ligue para você se passando pelo seu advogado. Ou pegue aquelas informações no processo para te vitimar. Você quer sigilo, segurança. E para isso mudar, a gente tem que começar lá no Poder Legislativo para a gente mudar a Constituição. Porque quando a gente fala de, por exemplo, publicidade dos atos processuais, a gente está falando de uma previsão constitucional. Então a gente tem que mudar a lei para conseguir mais segurança ou mais privacidade no Poder Judiciário. A gente tem que mudar a cultura para a gente conseguir ter empresas que levem a sério a cibersegurança, que levem a sério os dados pessoais. E essa mudança aconteceu também graças à própria mudança legislativa do Brasil. A LGPD, a ANPD, perdão, a GDPR europeia, né? Aqui agora a ANPD virou, antes era Autoridade Nacional, agora é Agência Nacional, por causa do ECA Digital. Nós vemos que realmente as pessoas estão falando sobre isso, estão preocupadas sobre isso. Se a gente tivesse aqui um representante da Meta, ele está falando da pressão que ele está sofrendo todo dia por essas questões, da responsabilidade da plataforma, de como eles estão armazenando os dados, o tratamento dessas informações. Tudo isso são mudanças que são tendências para um debate em 2026. Então, cibersegurança, dados pessoais, inteligência artificial. 2026 é ano de eleição. Já que a gente está falando do que a gente espera de 2026, uma eleição complicada, polarizada, hostil. E uma das formas da gente acompanhar essa hostilidade durante a campanha será com preocupações com relação ao uso da inteligência artificial. Basta ver. Última polêmica envolvendo IA. O Grok, da X, permitindo com que qualquer usuário solicitasse que você pegasse uma foto de uma mulher e colocasse ela de biquíni. E a própria plataforma, né, construía a imagem e publicava ali no feed do X. Um baita polêmica. Como que a IA está permitindo que seja isso recebido, executado e cumprido? Outras para desnudar, né? Criar os deepfakes nudes. Então, pior do que de biquíni, sem roupa. E aí a gente está falando de pessoas públicas, empresários, funcionários, seja quem for. Dentro de empresa tem esse problema. Um funcionário usando a IA para colocar o seu chefe ou a sua chefe de maneira nua e vazando isso. De maneira anônima, a tentar a impunidade, mas a gente trabalhando para desvendar essas divulgações ilícitas. E é interessante porque isso, ela é culpa. Claro, essa conduta tem culpa o usuário. O usuário nunca deveria usar a tecnologia para isso. Mas ele usa, inegavelmente. E como a gente deve impedir? Lá na ponta, lá no início. Se a tecnologia, se a própria IA não permitisse que esse conteúdo fosse criado, ele não era divulgado. Então, ao receber um comando de prompt pedindo para que alguém tenha a sua roupa tirada, ele deveria negar. Nunca deveria entregar esse tipo de conteúdo. Mas qual é o interesse hoje das IAs? Qual é o interesse daquela ferramenta? Qual é a origem desta empresa? Qual é a legislação que ela cumpre? Nós estamos falando hoje de duas enormes, né? A OpenAI com a ChatGPT e a Sora, e do outro lado a DeepSeek, e aí vem as comuns, a Gemini, né? Da Google, Microsoft, que tem as suas IAs, mas a Grok. Mas e o resto do mundo de IA? IA que são produzidas na Rússia, na China, que não tem filtro nenhum muitas vezes, e estão sendo disponibilizados. Tem um aplicativozinho, esse eu já frequentei muitas escolas por causa dele, porque é um aplicativo que está disponível nas plataformas de download, nas lojas de aplicativo, e os adolescentes baixam e conseguem mandar qualquer foto do colega, um menor de idade, para fazer deep nude, né? Deepfake de nude. Isso está liberado. E a responsabilidade dessas lojas? Então, o debate sobre responsabilidade de plataforma, eu diria que é um dos grandes temas, e também um dos grandes temas seria essa questão da aplicação da IA para impactar a própria democracia como um todo, porque vai impactar nas eleições. E aí nós teremos votos influenciados por uma inteligência artificial. E eu posso dar um exemplo. Vocês lembram do vídeo do João Dória? Com as meninas? Então, esse vídeo viralizou na campanha dele ao governo. E hoje, até hoje, ninguém sabe dizer se o vídeo é verdadeiro ou falso. Um vídeo, uma IA, um videozinho. Eu pergunto a vocês, o vídeo é verdadeiro ou falso? Alguém vai dizer que é verdadeiro, outro é falso? A resposta está no laudo, que um especialista analisou o conteúdo e fez
Um trabalho pericial. Sabe o resultado? Tem uma perícia falando o vídeo é verdadeiro e outra perícia falando que o vídeo é falso. 2 especialistas, 2 peritos, cada um atestando um resultado. Pode procurar, tá na internet. Então, e aí? O conteúdo é verdadeiro ou é falso? A gente não sabe. E eu estou dando um exemplo de um vídeo. Imagina isto agora. Com a celeridade de produção, acesso, baixo custo. Esse é um problema do poder judiciário, é um problema das empresas, é um problema da sociedade. E por quê? Porque quando a gente fala de poder judiciário, a gente está falando de justiça eleitoral, que vai ter que se adaptar para se preparar para esse momento. Quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando das nossas casas, das nossas esposas, dos nossos maridos, sendo vítimas de difamação, de injúria ou de vazamento de nudes. E a gente está falando também do problema das empresas, porque é muito bom para o concorrente desleal produzir uma denúncia falsa. Eu já tenho hoje uma gama de ações que a gente trabalha com concorrência desleal, a começar com links patrocinados nas plataformas de busca, onde se compra a palavra-chave e o nome do concorrente. Mas isso é básico. Hoje as empresas de assessoria de marketing fazem isso de maneira quase como padrão. Mas daqui a pouco não vai ser vendido simplesmente o uso da palavra-chave do concorrente. Vai ser vendido criar uma polêmica em que aquele diretor que é conhecido, e aí às vezes tem muitas empresas que a marca é o dono. O velho da van, Luciano Hang. O pessoal não conhece, às vezes nem lembra o nome da loja. Como chama aquela lá? Mas aquele cara é o dono da loja van. Se amanhã criarem uma deepfake pesada sobre ele, você impacta a empresa. E são muitos os donos que têm a cara como um marco da empresa. A começar quando a Apple tinha o Steve Jobs. Imagina uma deepfake criando uma grande denúncia com relação a Steve Jobs. É um problema. Isso, inclusive, vale para o outro lado. Porque do mesmo jeito que isso é um problema para criação e ataque, é um problema para a gente buscar a verdade real. Esse é um problema de 2026. Sabe por quê? Porque o próprio candidato ou o próprio usuário vai se defender dizendo, é IA. Para os maridos infiéis, a tecnologia que está sendo disponibilizada é um presente. Por quê? Porque você não precisa mais do irmão gêmeo. Era muito bom ter irmão gêmeo, né? Você é flagrado na balada, chega em casa, sua esposa fala onde você estava. Não, estava jogando bola. Não, te viram na balada. Não, era meu irmão gêmeo. Você tinha sempre a saída. Agora, melhor ainda, você não precisa ter irmão gêmeo e todos nós temos o álibi perfeito. É IA. Isso está tão grave, a gente está fazendo, claro, de maneira humorística aqui, mas isso está tão grave que eu já usei em processo de cliente meu, quando havia realmente uma dúvida se o vídeo era verdadeiro ou falso, meu cliente simplesmente falou, eu não sei se é verdadeiro ou falso. Eu falei, eu acredito na sua verdade, vamos sustentar que é IA. Não conseguiram comprovar que não era IA. Como se sabe, a gente aplica a presunção de inocência, vale dizer, você tem que comprovar que é verdadeiro o vídeo, e não nós comprovarmos que o vídeo é falso. Ainda mais que ele era acusado. Ele foi absolvido pela dúvida se o vídeo era ou não produzido por inteligências artificiais. E aí, sabe onde está a resposta nisso? Está uma resposta, de fato, para a gente aproveitar esses hubs de inovação e tecnologia, para a gente debater como a gente quer a utilização no futuro breve dessas tecnologias, porque é uma forma delas serem usadas de maneira segura, lícita e adequada é por legislação. Sei que para falar muitas vezes em hub de tecnologia de regulamentação, regulação, assusta imediatamente alguns... Opa, lá vem a história de censura, mas não é censurar, é limitar, é delimitar. Você sai à rua sem cinto de segurança, você é multado. Você passa no limite de velocidade, você toma multa. Você dirige em dia de rodízio, você toma multa. Você trai a esposa, você perde o casamento. A sociedade é cheia de regras morais e legais. A gente tem que criar meios legais de que aquelas IAs que desejam operar no Brasil, elas precisam achar um jeito de identificar que o conteúdo é falso. Por exemplo, eu tenho uma ideia que já está sendo utilizada por algumas ferramentas que é muito interessante, e isso para o Poder Judiciário vai ser muito, muito bom, que é, por exemplo, quando um conteúdo é criado pela IA, ela inclui um áudio inaudível. Então, o vídeo é produzido, é divulgado e tem uma faixa de áudio que o ser humano não identifica, é inaudível. Mas quando você coloca numa ferramenta de IA, ela consegue
identificar que existe essa faixa de áudio e ela consegue vincular este áudio a quem produziu, no sentido da ferramenta que foi utilizada e quem foi o usuário que produziu aquele conteúdo, quem pediu, quem deu aquele comando no prompt. Por quê? Porque para cada vídeo criado, a IA produz um hash específico de áudio inaudível e depois é só comparar os hashes. É ferramenta maravilhosa, é incrível essa solução. E por que não é utilizada? Porque qual o interesse das plataformas? É a sociedade viver de maneira harmoniosa ou o lucro? Ou o caos? Ou ser a ferramenta mais utilizada? A gente está no momento de corrida, de guerra fria das IAs. Tanto é que se você pegar e ver o investimento do governo americano em IA é injustificável. E a NVIDIA sendo impedida de vender os últimos chips, os chips de última geração para a China, porque eles não podem usar essa tecnologia, porque se eles usarem a melhor tecnologia disponível, provavelmente eles trarão uma boa IA, que vai concorrer com o mercado americano. Então, não. Eles estão impedidos de usar os últimos chips. A NVIDIA não pode vender. Tanto é que quando o DeepSeek foi anunciado, foi uma grande surpresa, porque eles entregaram uma ferramenta de mesmo nível da OpenAI, do ChatGPT, sem os chips de processamento avançado como tem a NVIDIA. Isso foi uma baita surpresa. Então, o debate é global. A preocupação é global, mas o Brasil normalmente consegue tomar iniciativas a nos orgulhar. Uma mudança, por exemplo, que vai acontecer em 2026, que essa é iminente, já está julgado, inclusive, isso vai mudar a experiência da internet de todo mundo, é o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Este artigo foi julgado ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, que era um artigo que dizia o seguinte: qual é a responsabilidade das plataformas? Marketplace, rede social, inteligências artificiais. Qual é a sua responsabilidade? Eles diziam assim: nenhuma, até que tenha uma decisão judicial descumprida. Nenhuma, até que você tenha uma decisão judicial mandando você parar, remover, não fazer e você não faz. Aí você começa a ter responsabilidade. Era isso que dizia o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Tinha uma exceção no artigo 21, que era para conteúdo de pornografia e nudez. Então, se tivesse sido produzido ou hospedado conteúdo de pornografia ou nudez, não bastaria aguardar a decisão judicial, bastaria que tivesse uma notificação para a plataforma. O Supremo julgou e mudou isso. Mudou até de maneira exagerada, a meu ver, né? Até critiquei o resultado final desse julgamento. Mas ele não está em vigor, porque as plataformas apresentaram um recursinho chamado de embargo de declaração, que está para ser julgado. Então, ainda não teve... esta decisão não foi publicada. Não teve trânsito em julgado. Então, ela não está valendo. Se você hoje quiser processar a plataforma, depois de você fazer a notificação, ela não vai ser responsabilizada, porque ainda vale a regra do artigo 19 anterior, que era sobre a adesão judicial. Isso vai ser agora, vai ser publicado agora em 2026 e vai mudar tudo. Por quê? Porque muito provavelmente vai ser muito mais fácil remover conteúdos ilícitos, porque basta que você, vítima daquele conteúdo, denuncie a plataforma e ela vai remover, porque senão ela vai poder ser responsabilizada. Isso vai ajudar. Segundo ponto importante dessa decisão. Vocês devem ter visto que hoje está na moda, e isso é um problema também, eu atendo hotel, eu atendo um monte de empresa que tem contato com o consumidor. Hoje se utiliza o canal de ads, né, de links patrocinados, para crime. Então, por exemplo, eu atendo, tem dois exemplos recentes, um hotel, que é conhecido em Campos do Jordão, e eu atendo uma empresa que vende whey protein, esses negócios para malhação. Tá bom. Você vai lá e você quer viajar agora nas férias, puxa, eu vou para Campos do Jordão. Você põe o nome do hotel, a primeira resposta do Google em link patrocinado é um site de reserva que parece ser o oficial e verdadeiro. Esse site é falso. Então, o Google entrega como link patrocinado em primeira resposta o site de reservas falso. Você clica no site, fala com o criminoso pelo WhatsApp, achando que está falando com a reserva do hotel, paga, chega no dia para fazer o check-in e não tem a sua reserva. Isso é frustrante para o consumidor e isso é muito frustrante para o empresário, porque ele está tendo o nome da empresa manchado e, além de tudo, ele perde o consumidor, porque você não vai pagar 2 diárias. Depois você paga para o criminoso, você vai embora, porque acabou aquela sua viagem, acabou a experiência. Então, para um hotel que depende da experiência, depende do consumidor chegar animado para, de alguma forma, ter aquele final de semana gostoso e, poxa, saber que caiu num golpe e perdeu tantos R$1.000, acabou a experiência.
Então, é uma preocupação muito grande. E até então, até o julgamento do Supremo, o link patrocinado não tinha previsão legal de responsabilidade. Então, você fala, pô, o Google aprovou esse anúncio? Aprovou. O site é falso? É. Você denunciou? Denunciei. E não saiu do ar? Não. Então, eu vou processar o Google também. Processa e perde. Porque alguns juízes entendiam ainda que o artigo 19 era aplicado também para links patrocinados. O que o Supremo fez? Conteúdo patrocinado é responsabilidade objetiva da plataforma. Então, eles aprovaram a publicidade. Estão ganhando dinheiro com aquilo? Tem responsabilidade objetiva. Você moveu o processo, você ganhou. Então, se você hoje fizer a reserva nesse site falso, achar o site lá no Google, pagar, você vai processar o Google e vai ganhar o dinheiro de volta. Maravilhoso, estava na hora de mudar isso. Então, mesmo em 2026, a gente percebe que as leis, às vezes, são muito protetoras ou protetivas às plataformas, porque quando a gente debateu o Marco Civil da Internet, foi feito um grande trabalho por essas empresas, tem muito poder, a trazer uma lei muito boa para elas, e o problema é consumidor e usuário. O problema é fornecedor e usuário. O problema não é da plataforma, e as coisas estão mudando. E esse é um debate que vai impactar, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial, porque com essa mudança, imediatamente a gente vem agora e traz uma previsão de que, quando o conteúdo criminoso é produzido por uma inteligência artificial a estragar a imagem da sua empresa, a tentar atacar um usuário, seja o que for, aquela plataforma que entregou esse conteúdo como IA também tem sua responsabilidade. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, vai ser objeto de demanda judicial, vai ser objeto de estudo e vai ser objeto de tendência em 2026. Eu tenho mais 4 minutinhos, eu vou entregar já esses últimos minutos, porque minha fala são os crimes cibernéticos e tecnologias novas, fronteiras do direito. Eu encerraria dizendo que o direito não tem mais fronteira, a sociedade não tem mais fronteira. A prova que o direito não tem mais fronteira é o que está acontecendo, por exemplo, no Irã, que simplesmente o governo mandou cortar a internet do povo. Então, é difícil a gente pensar em competência, em jurisdição ou em autonomia. Tem um bom exemplo disso. Quando, por exemplo, nós tivemos o problema do Elon Musk com o ministro Alexandre de Moraes, que falaram, não, então, ou a sua plataforma tem sede aqui, ou você está banido do Brasil. Por um mês o X foi banido do Brasil. A mesma coisa com relação ao debate de bet, ou de cassino virtual. Qual era o problema? Olha como o direito e a internet ela arrebenta as fronteiras. Nós tínhamos uma questão de que nós tínhamos jogadores brasileiros perdendo um dinheirão em bet, em cassinos virtuais, e todo esse dinheiro ia para fora. Essas plataformas operavam 100% fora do Brasil. Curaçao, em Malta, em todos esses locais conhecidos como paraísos para esse tipo de iniciativa e de empresa. O que o Brasil fez? Ele tinha duas opções. Ou ele bania, simplesmente não acessa, você vai proibir que jogue. Esses sites existam o acesso pelas empresas de conexão no Brasil, você impediu o acesso. Ou ele colocava para dentro, ele regulamentava. Foi o que o Brasil optou por uma questão de arrecadação. Então o governo falou, poxa, por que eu vou banir se aqui a gente poderia arrecadar 30 bilhões por ano? Então o que a gente vai fazer? Regulamenta, cobra 30 milhões para fazer o cadastro de reais e a gente vai arrecadar 30 bi por ano só nos tributos e nos impostos. E assim foi feito. E aí a gente começou a ver os problemas. Problema de Bolsa Família, 4 bi de Bolsa Família em um mês vai para cassino virtual e bet, e aí assim por diante. E aí, anteontem, o Lula estava fazendo uma manifestação criticando as bets. Então, você vê que a gente não tem muita coerência, né? A gente acabou de regulamentar, a gente fez uma CPI, ou uma CPMI, que levaram a Virgínia lá, e questionaram os influenciadores, por que você faz publicidade de bet? E ela respondeu, porque eu posso. As bets estão regulamentadas, inscritas, oficiais aqui no Brasil, porque eu posso. Acabou o debate. Então, por que nós regulamentamos para depois criticar? E aí, às vezes, a gente vai por essas ondas de debate social momentâneo a trazer regulações e regulamentações não tão técnicas e depois a gente se arrepende. Então, as tendências, para encerrar, em 2026, são tendências em que o mundo será muito mais conectado, em que as fronteiras não existem mais,
Então, as decisões de Donald Trump impactam diretamente o Brasil, as decisões aqui na Venezuela com Nicolás Maduro, as decisões de Putin, as decisões de Zelensky, as decisões de todos esses líderes globais estão todas conectadas e a internet tem um poder muito grande para a gente lidar com tudo isso, para a gente reagir a isso. Não à toa teve a história de os Estados Unidos bloquearem o GPS no Brasil. Teve a história de acabar com a internet aqui. Teve a história do Elon Musk liberar de maneira gratuita a internet pela Starlink. Então, o poder está na mão de quem hoje tem os canais de comunicação. Por isso que Elon Musk foi comprar a Starlink. A partir do momento que ele tem a internet, ele manda no mundo. Essa é a verdade. E essa história de ter o satélite, ele manda de uma forma que nenhum poder judiciário pode interferir. Ele tem soberania sobre liberar ou não, porque ninguém vai conseguir impedir o sinal, a não ser que a gente comece a atacar bomba e derrubar esse satélite. Seria a única forma, porque tecnicamente o sinal ele não vai ser impedido de chegar. A gente não consegue impedir o sinal de telefonia na cadeia, no presídio. Imagina para a população. Então, essas são rapidamente as tendências que eu imagino para 2026, agradecendo a presença de todos, no virtual também, para a gente sempre manter esse debate vivo para procurar as melhores legislações, preservando a liberdade de expressão, mas também trazendo carga sobre a responsabilidade das plataformas. O que está acontecendo no Roblox, lá das manifestações dos jogadores, né, da criançada, é porque eles baniram o chat. Poxa, que bom que eles baniram o chat para criança de 9 anos não falar com um pedófilo. Faz parte. Assim que funciona. A gente tem que limitar certos direitos na proteção. Não é acabar com a liberdade, mas é, de alguma forma, encontrar os melhores caminhos. E este debate será, daqui para frente, penso, o grande pilar do futuro do direito. Como ficará a relação entre usuário, governo, Big Tech, e aí as garantias do direito como liberdade de expressão, como responsabilidade de plataforma e como direito do usuário. Esse, para mim, são os temas mais importantes. Lembrando que tem um braço aqui, que é um braço absurdo de problemático e promissor, que é o braço da inteligência artificial, e aí nada melhor do que a gente continuar debatendo sobre o marco regulatório de IA, que já está no Congresso Nacional, e basta a gente lapidar para trazer uma boa lei, ou minimamente uma lei razoável, para o futuro ser melhor. É isso que a gente espera. Que a internet seja livre, que a gente utilize o lado bom da internet, o lado democrático, e que ela traga experiências boas para empresas, para os cidadãos e para os usuários. Então esse era o recado que eu queria trazer nesses 30 minutos, que usaram uma foto que eu era muito novo, né? Você vê? Antes dos filhos e do casamento, e alguns quilos a menos, as coisas passam. Mas eu agradeço o convite, obrigado a todos e até a próxima.